Questão 26, item 16. Se o conjunto A igual a x pertence aos reais, tal que x é maior que x, então o conjunto das partes de A é unitário. Então vamos fazer uma revisão sobre o conjunto das partes. Tomemos como exemplo o conjunto B, que é composto pelos elementos 1, 2 e 3. Então o número de elementos de B é igual a 3. E tem uma fórmula que a gente usa para saber os subconjuntos que eu posso fazer a partir de um conjunto original, que é o conjunto das partes. O que são essas partes? São os subconjuntos que eu consigo fazer utilizando os elementos do conjunto original. E o número de elemento do conjunto das partes é dado por essa fórmula, que é 2 na n. Só que o n é o número de elementos do conjunto original. Então tá, se eu quero calcular o conjunto das partes de B, quantos elementos vão ter esse conjunto? Basta eu aplicar na fórmula. O número de elementos do conjunto partes de B é igual a 2 na 3, porque 3 é o número de elementos de B, que é igual a 8. E quais são esses subconjuntos? Quais são essas partes? As partes de B são todos os subconjuntos que eu posso fazer utilizando os elementos do meu conjunto original. Então, quais subconjuntos que eu consigo fazer? Eu consigo fazer um subconjunto que é vazio, então o próprio vazio. Eu consigo fazer subconjuntos usando um elemento por vez, então eu tenho o subconjunto 1, o subconjunto 2, o subconjunto 3. Eu tenho subconjuntos que eu posso fazer utilizando dois elementos de B, então eu vou ter o subconjunto 1, 2, 1, 3 e 2, 3. E eu posso fazer um subconjunto usando todos os elementos de B. No caso, eu vou ter um subconjunto utilizando 1, 2 e 3, que seria o próprio B. Então, o conjunto das partes seria isso. Seria o conjunto dos subconjuntos que eu posso fazer utilizando os elementos do meu conjunto original. Então, vamos lá. Agora vamos usar os dados do enunciado, os dados da questão. Qual é o conjunto em que x vai ser maior que o próprio x? Matematicamente, quantos elementos, eu vou ter que o número é maior que ele próprio? Nenhum. Por quê? Porque 3 não é maior que 3. 3 é igual a 3. 2 é igual a 2. 2 não seria maior que 2. Então, o conjunto A seria um conjunto vazio, um conjunto sem nenhum elemento. Por quê? Porque nenhum elemento satisfaz aquela condição, que é x ser maior que x ser maior que ele mesmo. Então, eu tenho que A realmente é um conjunto vazio. Mas o truque da questão é que ele quer saber sobre o conjunto das partes. Então, o número de elementos de A é 0. O número de elementos das partes seria, aplicando a fórmula, 2 elevado a n, ou seja, 2 elevado a 0, que seria 1. Que é exatamente o que a questão quer saber. O conjunto das partes de A é unitário, ou seja, o número das partes de elementos do conjunto partes de A é igual a 1. Quais são os elementos desse conjunto, então? As partes de A vai ser um conjunto, o conjunto partes de A, em que dentro dele tem um outro conjunto, que é o conjunto vazio. Eu posso escrever de duas formas, que nem está ali embaixo. Eu tenho o conjunto abre chaves e fecha chaves, e dentro dele eu ponho aquele zero com uma barra, que representa o vazio. Ou posso escrever de outra forma, usando duas chaves. Uma chave exterior, que é o conjunto das partes, e uma chave interna. Essa chave interna vai representar um subconjunto da partes, que é o conjunto vazio. Tem diferença? Matematicamente tem. Vou mostrar para vocês um diagrama. Esse é o conjunto A. O conjunto A é um conjunto vazio, não tem absolutamente nenhum elemento dentro dele. Só que, por definição, aqui há o conjunto vazio, por definição, o vazio é um subconjunto de todos os conjuntos. Então, o conjunto vazio está contido no conjunto A. É uma relação de continência, é uma relação entre conjuntos. Continência é relação entre conjuntos. Agora, no segundo caso, que é o conjunto partes de A, olha bem, eu desenhei uma bola ao redor maior, que é o conjunto partes de A, e dentro dela tem um conjunto vazio, certo? Ou seja,
o conjunto, apesar de ser vazio, ele está expresso. E quando ele está expresso, está representado, ele toma o status de elemento. Então aí eu tenho o quê? O conjunto partes de A é um conjunto que tem o subconjunto vazio, e o vazio, no caso, seria pertence a A. Ele toma o status de elemento, e agora eu já não digo que ele está contido, eu digo que ele pertence. Não é uma relação de continência, é uma relação de pertinência. Né? Talvez no dia a dia não faça muita diferença, mas matematicamente, para quem vai trabalhar, por exemplo, com informática, quando tu tem um conjunto vazio que está expresso como elemento, matematicamente ele traz outras consequências, digamos assim. Certo? Então, esse é a grande revisão. Saber que um conjunto vazio, se ele tiver expresso, tu vai tratar ele como uma relação de pertinência, e se ele não tiver expresso, saber da propriedade, que ele vai ser, o conjunto vazio, ele é sempre o subconjunto de outro conjunto. Aí tu trata numa relação de continência. Fizemos uma bela revisão sobre o ponto. Então, vamos lá, no enunciado. Então, o conjunto das partes A é unitário? Sim, ele é unitário porque ele tem um conjunto vazio que seria um elemento. O item 16, então, está correto.